Macroeconomia. A gente já falou sobre ela um pouquinho numa outra aula, mas considerando tudo que está acontecendo no mundo hoje, eu acredito que a gente precisa entender um pouquinho mais do que é que se trata isso. A gente está vivendo um momento muito atípico. O mundo inteiro está passando por uma pandemia global, as crises econômicas estão despontando em toda parte, tem crise racial, tem protesto contra diversos governos, ditaduras e fascismo e comunismo, e se fala tanto nisso e a gente fica comendo tudo que é colocado no Twitter, no Facebook, no Instagram e pegando esse nível de informação sem às vezes saber do que é que se trata tudo isso e por que é tão importante que a gente discuta esses assuntos no mundo globalizado que a gente vive hoje. Bom, seus problemas acabaram. Hoje a gente vai falar de macroeconomia. Now it seems it's legal. Because everybody's drinking the same Kool-Aid. Now I've been considered a pretty smart guy. And maybe I was in prison too long. One watch and one mobile phone. But sometimes it's the only place to stay sane and look out through those bars and say, is everybody out there nuts? Gordon Gekko was one of the biggest names on Wall Street before he went to prison for insider trading. That name doesn't mean anything anymore. If it weren't for people who took risks, where would we be in this world? You might want to wipe some of the drool off your face. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Mr. Gecko! My name's Jacob Moore. I'm gonna marry your daughter. I've been around for My daughter hasn't spoken to me in years, and you know it. I never knew my dad as a peaceful person. That always scared me. pleased to meet you. Hope you get my name. I know it sounds crazy, Oh yeah, but people change. I was hunting you with the nature of my. It's not who you think he is, Jake. He'll hurt us. Why don't you start calling me Gordon? You want to be part of the family business? You got my attention. But when you don't know what you're doing, it's fatal, Mr. Moore. So much you don't know, Jacob. They took my life, and when I got out, who's waiting for me? Nobody! This is not about the money. This is about you and me. It's about doing the right thing. It's about the game. I did tell you, Jake. I did warn you. It's easy to get in. It's hard to get out. Is that a threat? Absolutely. Então vamos lá. A macroeconomia é o estudo da economia de uma cidade, de um estado, de um país e, eventualmente, o estudo da economia global. A gente viu isso na nossa aula de economia lá atrás, quando eu ainda nem tinha cenário aqui. E a gente estava justamente falando que existe a microeconomia, que vai ser o estudo da economia de uma família, de um indivíduo ou de uma empresa. E aí a gente vai ter a macroeconomia, que vai estudar a economia de uma sociedade. Bom, essa é a principal diferença entre a micro e a macroeconomia. Mas o que a gente precisa entender é que assim como a microeconomia ela é diretamente influenciada pela economia de uma nação, a economia de uma nação é diretamente influenciada pelo seu governo. E os tipos e formas de governo, os regimes de governo que a gente tem por aí no mundo todo, eles vão influenciar diretamente a macroeconomia dos países e, eventualmente, vão influenciar a macroeconomia global, que é o que a gente vê acontecendo hoje. E aí eu quero explicar para vocês um pouquinho o que são esses regimes de governo e como eles vão influenciar a economia de seus países. São o que a gente vai chamar de os ismos da economia. São 3 ismos principais: capitalismo, socialismo e comunismo. As pessoas falam muito sobre essas 3 coisas e falam: nós estamos num governo muito comunista, nós estamos vivendo no fascismo, no nazismo, e muitas vezes as pessoas não fazem ideia do que é que elas estão falando. Bom, o capitalismo, o comunismo e o socialismo, ele é primariamente uma ideia de sociedade e ele vai influenciar a economia social.
a economia de uma sociedade, a economia de uma cidade, a economia de uma nação. O capitalismo, ele é basicamente um sistema econômico baseado no livre comércio, na compra e na venda. Ele vai ser baseado na indústria e nessa liberdade de bens. Ele é literalmente o ato de você comprar coisas, de você vender coisas, de você criar novos produtos e ter essa liberdade de estar girando a economia com aquilo que o povo quer ou não aderir e comprar. Esse capitalismo ele vai ter uma estrutura muito importante, que é a estrutura de bens e serviços. É aquilo do qual eu sou dono, é aquilo que eu faço. Então, quando a gente fala em capitalismo, quando a gente fala numa sociedade capitalista, a gente fala numa sociedade que vive para o bem do lucro, que vive para consumir e para ter bens. O capitalismo ele vai ser essa ideia dos bens e serviços, daquilo que eu tenho. Se eu tenho um celular, se eu tenho um carro, se eu tenho uma garrafa de café, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma televisão, tudo isso que eu tenho faz parte do capitalismo. Aquilo que eu vendo, um serviço que eu vendo, um produto, se eu vendo roupa, se eu vendo Avon, se eu vendo serviço de conserto de máquina fotográfica, qualquer coisa nesse sentido vai ser também capitalismo. O comércio, shopping center, feira, produto pirateado, tudo isso faz parte da lógica capitalista, que é uma lógica que existe para o lucro. Eu vendo um serviço, eu vendo um produto, eu compro o serviço, eu compro o produto. Está girando dinheiro, está girando lucro e isso está girando a economia do meu país. A macroeconomia é baseada no que eu tenho de capitalismo. Então esse é um gênero de governo, é um regime de governo que vai estar influenciando diretamente a economia de um país, ok? O segundo que a gente tem aqui é o socialismo. Acompanhem no material de vocês. Ele é uma doutrina política e econômica que vai pregar a coletivização dos meios de produção e de distribuição. Então, eu tenho um produto que, na verdade, não é só meu, ele é de todos. É uma ideia de que todos podem ter acesso e direito aos mesmos recursos, aos mesmos produtos, às mesmas fabricações. Então, a gente vai estar tirando a coisa da propriedade privada, do que é meu, daquilo que eu vendo, daquilo que é o meu lucro, daquilo que é o meu bem, daquilo que é o meu serviço. A gente vai entrar numa lógica coletiva. E isso vai derrubar também as classes sociais, porque você não tem um mais rico e um mais pobre, porque você não está visando o lucro, não está visando o ganho, você está visando o que é de todos, o que é comum. O socialismo ele vai ter essa vertente. E o comunismo é uma organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Então, aquilo que é meu, na verdade, não é só meu. Ele é de todos. Vai cair essa lógica do bem que é meu, daquilo que eu sou dono, daquilo... Percebeu que eu estou falando exatamente a mesma coisa? Pois é. O comunismo e o socialismo são mais parecidos do que a gente sabe. Tem uma diferença muito crucial entre essas três vertentes de pensamento de governo, tá? Mas o comunismo e o socialismo, eles são realmente muito próximos. O socialismo e o comunismo são baseados naquilo que Karl Marx foi criar e foi desenvolver enquanto pensamento de sociedade, de uma sociedade comunitária mesmo. O que é de um é de todos. Todos têm acesso aos mesmos recursos, aos mesmos bens, todos têm acesso a tudo isso, não existe diferença de classe social, não existe diferença de acesso, diferença de renda, tudo é pro coletivo. Porém, o comunismo e o socialismo, a principal diferença entre os dois na prática é que o socialismo ele vai prezar pela democracia e o comunismo ele vai ser feito a partir de regimes ditatoriais. Então, quando eu digo que um país é comunista, eu estou dizendo que ele está vivendo de acordo com um regime ditatorial. Alguém foi lá e pegou o governo. E ali passa a ser o chefe de governo num lugar que preza pelo coletivo. Quando eu digo do socialismo, eu falo de uma democracia. Alguém foi eleito governante de um país onde se preza pelo coletivo. Já no capitalismo, nós vamos ter não a ideia de coletivo, mas a ideia de bens próprios, a ideia de identidade privada, e eu vou ter também a democracia acontecendo. Por que entender essas diferenças é tão crucial? Porque é um grande absurdo quando alguém fala, por exemplo, que o Brasil é um país pré-comunista.
Porque nós não estamos vivendo uma ditadura, nós estamos vivendo em democracia há pouco mais de 30 anos. Então, quando eu falo que nós temos democracias, que os nossos líderes políticos são votados e escolhidos pelo povo, são colocados lá pelo povo, são pagos para trabalhar pelo povo, nós estamos falando de uma democracia. E por ser uma democracia, nós não podemos dizer que é um país comunista. Da mesma forma, quando alguém diz que o Brasil vive um regime socialista, também é algo que não faz sentido, porque quando você estuda o socialismo, você percebe que, ok, a democracia está aqui, então o povo escolhe as suas lideranças. Porém, nós vivemos num país com desigualdades sociais e econômicas gigantescas. As disparidades são terríveis, o consumo e o lucro é muito visado. Todo mundo quer vender, todo mundo quer comprar, todo mundo quer ser dono. E não existe um pensamento de coletivo. Não existe um pensamento de algo que é meu e é dos outros também. O meu telefone é meu, a minha casa é minha, o meu carro é meu. E isso é totalmente capitalista. E, para ser bem sincero, sempre foi assim. Mas a gente vai ter que falar disso um pouco mais na próxima aula, que vai ser uma segunda parte disso. Mas é só para vocês entenderem mesmo essa diferença gritante que a gente tem entre os 3 regimes de governo. E como que cada um desses regimes de governo vai estar gerando a própria ideia de economia, ok? E fazendo a economia girar de uma determinada forma. Mas então por que as pessoas pensam tanto dessa maneira? Porque a gente vive num mundo muito globalizado, em que a gente sabe que para a maioria dos lugares, a grande maioria dos países, o capitalismo é o que está em voga. A maioria dos países é capitalista, trabalha para ter receita, trabalha para ter lucro, trabalha para produzir e vender bens, serviços e fazer com que o povo rode a economia dessa forma. Então, de onde que vem essa noção de países socialistas, países comunistas? Quando começou tudo isso? Bom, a gente pode culpar muito lá atrás muita gente, mas tem um momento da história muito importante: a divisão dos 3 mundos. Durante muito tempo, a economia mundial se dividiu em 3 grupos principais. O primeiro e o terceiro mundo, que eram países capitalistas, e o segundo mundo, que era formado pelos países socialistas. A gente tem no primeiro mundo os países chamados desenvolvidos, Estados Unidos, vários países da Europa, que tinham uma economia desenvolvida, eram países ricos, países de poder aquisitivo grande, grandes superpotências. Então eles eram os países de primeiro mundo, capitalistas. A gente vai ter os países de terceiro mundo, que são as economias emergentes, os países pobres ou em desenvolvimento, o que se chamava de subdesenvolvidos, que inclui o Brasil, América Latina, diversos países da África também estão incluídos nesse grupo do terceiro mundo, também capitalistas. E a gente vai ter os países de segundo mundo, que é basicamente a União Soviética, a Rússia, Tunísia e os países que a gente tem para aquele lado lá da Ásia, China, Coreia, esses países todos estavam aí agrupados como segundo mundo, que não deixa de ser subdesenvolvido, mas tem um nível de desenvolvimento econômico diferente por serem países socialistas, nações comunistas anticapitalistas, ok? Essa divisão de 3 mundos ela foi abandonada há muito tempo, já tem várias décadas, desde a queda da União Soviética e ainda mais com o desenvolvimento das nações emergentes. O Brasil, por exemplo, é uma nação emergente em desenvolvimento. Se a gente fosse dividir o mundo em 3 hoje, o Brasil já não conseguiria ficar ali no terceiro mundo apenas. Ele estaria entre o terceiro e o primeiro, se desenvolvendo, tendo um desenvolvimento econômico legal. O que a gente tem aí hoje, o que se chama de BRICS, que é um grupo global de países emergentes em desenvolvimento. A economia digital, como a gente viu na semana passada, ela vai deixar o mundo cada vez mais globalizado, ela vai globalizar muito a economia. E aí vários países vão começar a se parecer entre si. Quando a gente pega, por exemplo, os diversos problemas que a gente está tendo na pandemia aqui no Brasil e compara com os problemas que os Estados Unidos estão tendo na pandemia, são problemas muito parecidos. Até mesmo toda essa discussão sobre racismo, toda essa discussão
sobre o lugar das pessoas negras que importam, tudo isso está sendo discutido tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos por ocasiões semelhantes. A questão de crise na saúde, de crise na economia, isso tudo está acontecendo também na Europa, também nos Estados Unidos, também no Brasil. Então fica cada vez mais difícil separar o mundo entre países desenvolvidos ou não, porque a globalização está igualando em muito os países capitalistas e a forma como eles são governados. Ok? Mas a gente tem aí algo muito interessante. Quando cai os três mundos, quando cai essa ideia de dividir em primeiro, segundo e terceiro mundo, cai a União Soviética e começa a ficar cada vez mais capitalistas. Os próprios países que eram comunistas nessa época vão se tornando economias capitalistas, como a Rússia é hoje, por exemplo, em grande parte. A gente vai ter aí o surgimento dos BRICS, que é um conjunto de países de mercado emergente que estão se desenvolvendo rapidamente. Os BRICS eles são formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS porque é a sigla montada com os nomes desses países em inglês. Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, da US no final ao invés do A. Os BRICS, eles são esses 5 países que são países emergentes, não faziam parte do primeiro mundo, faziam parte ou do segundo mundo ou do terceiro mundo, naquela época que ainda se dividia assim. E esses países são economias que se desenvolveram muito no pós-guerra, pós-guerra fria, e começaram a se desenvolver justamente pela ideia capitalista em que eles entraram. O Brasil se desenvolveu muito após o surgimento do Plano Real, depois que a democracia voltou em 88, aí vem o Plano Real em 94, a gente começa a desenvolver muito a nossa economia. A China desenvolveu muito a economia dela em torno da indústria, produzindo produtos que são vendidos no mundo inteiro. A Rússia e a Índia desenvolvem as suas economias. A África do Sul desenvolve a sua economia, chega até a sediar uma Copa do Mundo, assim como a Rússia fez 8 anos depois. Então a gente tem esses países se desenvolvendo em torno do turismo, em torno de produtos, em torno de serviços e se tornando cada vez mais capitalistas e grandes potências da economia mundial. O BRICS, ele não é parecido com a União Europeia ou com o Mercosul, por exemplo. Não é um bloco econômico. É um grupo de países que se ajudam a se desenvolver para que suas economias individuais se tornem grandes potências globais. Então, um vai ajudando o outro e vai trabalhando juntamente ali para poder crescer. É extremamente importante essa associação, porque nações como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que são nações de primeiro mundo desde sempre, digamos assim, são grandes potências desde essa época, eles não necessariamente passam por problemas e conflitos que nós passamos, que são comuns à Índia, que são comuns à China, que são comuns à Rússia, que são comuns à África, que é de uma população que era majoritariamente pobre, abaixo da linha da pobreza, uma população que passava muita dificuldade financeira e econômica, que está em ascensão, que está se desenvolvendo, que está tentando chegar economicamente em algum lugar. Essas economias, elas estão nesse crescimento por causa do capitalismo, porque o capitalismo faz girar essa roda de lucro e produção e venda e livre comércio, e aí a gente começa a ter os países se desenvolvendo mais em torno disso, tá certo? Assim, a gente acaba chegando na economia brasileira, para a gente entender então por que o Brasil se tornou essa superpotência. Como isso aconteceu? Qual foi o processo que nos trouxe até aqui desde o final da Segunda Guerra? Mas isso a gente vai falar na nossa próxima aula. Na semana que vem a gente vai ver um pouco dessa história da economia brasileira e como que a gente chegou onde a gente chegou hoje. E aí a gente vai poder discutir então um pouquinho do cenário global e entender para onde estamos indo nesse sentido, tá certo? Então é isso, galera. Continuem se cuidando, continuem estudando, continuem aprendendo e a gente se vê na próxima semana. Beijão pra vocês. Até mais.